Eu tive um momento, assim, por incrível que pareça, na minha vida, em que eu briguei. Eu fiquei de mal com a espiritualidade, eu fiquei de mal com as energias, fiquei de mal com tudo que eu via, achando que era tudo ilusão na minha cabeça, porque nessa época em que eu fiquei de mal, eu precisava me encaixar urgentemente. Eu me sentia tão à parte, tão diferente das pessoas, que eu tinha que me encaixar, né? Então, eu neguei com todas as minhas forças, né? Tudo que estava óbvio e claro para mim, por incrível que pareça. E foi importante fazer isso, porque isso tem a ver com o que eu estou falando aqui, porque foi um momento em que eu mais lutei contra, com todas as forças, a todo lado espiritual meu, a todas as minhas crenças. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. E uma série de situações muito ruins foram acontecendo comigo ali, né? Minha vida, ela sempre foi uma sequência de situações ruins, porque enquanto eu não assumi totalmente o meu caminho, eu só tomava lambada, né? Então eu já estava passando por uma sequência de situações ruins, eu já estava, né, de saco cheio naquele momento. E aí eu falei, não acredito mais em nada, quero que tudo vá para o espaço, né? Uma viagem de balão, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, né? A minha mente ficou toda feliz, porque ela está conseguindo me convencer de tudo isso. E aí, eu só me ferrando, só tomando, e não melhorou, né? Só piorou, porque, né? Claro, obviamente, só piorou. Ele chegou num extremo, assim, em que eu lembro disso, eu conto essa história, sempre, porque isso foi um momento importante na minha vida. Quando eu era pequena, quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu comecei a ver Jesus, né? E andar com ele pela casa. E eu conversava com ele. E ele ficou comigo durante um tempo. E o tempo que ele ficou comigo, muitas coisas aconteceram que não tinham explicação. Então, só para ele explicar o que aconteceu depois. E aí, nesse momento, quando eu estava chutando o pau da barraca, não queria mais saber de nada, eu estava questionando tudo isso, falando, imagina, isso nunca aconteceu, isso é viagem de balão. Sendo que, né, nessa idade, na nossa primeira infância, né, que vai do momento que a gente nasce até os 8 anos, é quando a gente está mais no mundo espiritual do que aqui nesse plano. A gente está mais ligado aos nossos amigos espirituais, aos seres que nos acompanham, ao nosso grupo de apoio. A gente está mais em conexão porque a gente acabou de vir para cá. Então, a gente precisa de um apoio para a gente conseguir seguir nessa vida, porque é uma fase em que a gente não está com a nossa personalidade terrena pronta. Então, a gente precisa de uma adequação toda para conseguir viver aqui. Então, a gente fica mais tempo nas outras dimensões do que aqui, né? E era o que aconteceu comigo. E aí, eu estava, então, nessa fase de revolta, não quero mais saber de nada, e não sei o quê. E aí, quando a coisa pegou, assim, profundamente comigo, eu comecei a berrar, gritar, enfim, brigar com todos os seres, né? Com tudo que eu acreditava, né? Inclusive com Jesus. Isso eu estava na faculdade já, né? E aí eu falando, isso é mentira, por que se você existe, por que tudo isso está acontecendo comigo? Aquelas coisas de, né? De pessoa revoltada, né? De criança mimada que nós somos, né? Em muitos momentos. E chorava, um dramalhão mexicano, assim, daqueles surreais, né? Eu tava mal pra caramba. E aí eu deitei na cama, assim, chorando. E aí eu comecei, de repente, a sentir uma energia quente ao meu redor, em todo o meu corpo. E uma calma começou a se manifestar dentro de mim, uma sensação de paz muito grande. E eu comecei a ver cair sobre mim, assim, uma energia que era como purpurina, dourada, assim, caindo sobre mim. Eu vi tudo isso acontecendo. E aí eu ouvi uma voz falando para mim, uma voz que eu conhecia, falando de dentro para fora, como se estivesse dentro de mim, falando para mim assim: você nunca mais me viu porque eu estou dentro de você. Você está procurando no lugar errado. Eu nunca te deixei. Eu estou com você. E eu sabia quem era que estava falando isso, na hora, né? Sabia que era ele, exatamente, Jesus, tá? Porque Jesus está mais com a gente do que a gente consegue conceber, sem entrar nas questões de, como que ele está aqui, porque blá, blá, blá. Não, não, gente, abram a cabeça, tá? É uma consciência, como outra qualquer. E nós conseguimos nos conectar com essa consciência sempre. Se a gente se abrir para isso. E naquele momento, não tinha como eu continuar, né, com a minha revolta, porque foi tão forte o que aconteceu ali, que eu falei, cara,
vão parar, né? Vão parar e começar a olhar para isso de uma forma diferente, porque não dá para negar, né?